Fala pessoal, beleza? Aqui é o Resenha Concursos, né? Hoje eu vou comentar do porquê que todo concurseiro precisa de um plano B. E só como é o primeiro vídeo aqui, né? Dando uma breve introdução, tá na descrição ali do meu canal, mas vou comentar aqui, né? Sou auditor federal de Controle e Finanças, passei aí num concurso em 2022, já era concursado antes, um concurso escada, inclusive eu vou comentar sobre isso também. E o intuito do canal aqui, né, o Resenha Concurso, o canal aqui que eu criei, ele é um canal mais voltado para ter um diálogo assim, né, mais informal, nada muito rigoroso. Eu tô falando aqui tipo, sem script, montei aqui esse pequeno mapa mental aqui só para acompanhar o vídeo, mas é mais no intuito de ser uma resenha, uma conversa assim, né, para passar orientação. Vejo que muita gente faz muita coisa errada às vezes, né, o concurseiro muitas vezes não tem uma orientação de como fazer as coisas do jeito correto, né? Faz meio errado. Às vezes o cara, assim, o custo de ter um coach, um mentor é muito caro. Então eu vou fazer vídeos aqui para te explicar porque tem muita gente que eu vejo batalhando na luta, assim, realmente. A pessoa muitas vezes trabalha, estuda, é, e às vezes por uma questãozinha de orientação, né, de um direcionamento mais correto, ela acaba não conseguindo, né, passar no concurso. Às vezes é só um pequeno direcionamento que falta. E é isso que eu busco aqui com esse canal, passar aí as orientações de uma forma leve e descontraída, beleza? Então vamos lá. O que que é um plano B, né? Cara, todo concurseiro precisa de um plano B, porque você não sabe. Você não sabe se você vai passar, você não sabe quanto tempo vai levar, mas você precisa ir vivendo. Você precisa ter alguns dispositivos ali encaixados para, se você não passar, você conseguir tocar sua vida, você ter um dinheiro entrando, né? Você ter uma forma de renda, uma forma ali de sustento. E é isso que é o plano B, né? Você ter, garantir esse meio. Então vamos lá, a armadilha do foco total, né? Então o que é isso aqui, né? Tem muita gente que acredita, né, que só se dedicar completamente a um concurso, a estudar para concurso é assim o caminho perfeito. Tem gente que se demite do emprego, CLT, às vezes o cara larga, pede exoneração para estudar, pede licença para interesse particular, até que a licença de interesse particular ainda vai. Mas às vezes o cara ele pede ali demissão do CLT, o cara vai lá, e eu já vi isso acontecer, o cara não tem reserva nenhuma e vai estudar para concurso, né? Isso é muita falta de noção de jogo, né? Porque teve um conhecido meu que ele entrou ali para estudar para concurso público, o cara tinha uma reserva ínfima, uma reserva minúscula, não durou nada essa reserva, e no final ele desistiu, não aguentou a pressão. Então, esse negócio de queima os navios, se demite, que aí você vai estudar muito, se você apostar tudo nesse caminho, você vai gerar uma energia ali, um foco absurdo. Cara, não. Isso aqui é vida real, é o seu sustento, tua renda, você não pode agir dessa forma. Você tem que botar o pé no chão e ser realista, tá? Se você não tem um plano B, você vai estudar com ansiedade extrema, você ter frustração, se você não passar ali no concurso, o grau de frustração é tão alto, cara, tão absurdo. Paralisia, muita gente ali fica tão estressado, tanta ansiedade, o cara não sai às vezes nem levantar da cama, cara. Porque a vida dele ali, se o cara não tem plano B, a vida dele é passar no concurso. Ele não pode falhar, entendeu? E às vezes a pressão é tão grande, o cara não sai nem levantar da cama de estresse, sabe? O cara vive ali uma existência muito estressante e miserável. E é o seguinte, ter um plano B não é desistência. Isso não é coisa de ser fraco, não tem nada a ver, né? Isso é coisa de ter maturidade, de botar o pé no chão e saber que a gente tá na vida real, tá? Isso aqui não é jogo, não é brincadeira, tá? É a sua vida. Talvez você leve 3, 5 anos estudando para concurso. Nesses 3, 5 anos você não vai viver nada. Você tem que ter ali, né? Alguma coisa ali para. É um tempo muito grande, né? Muitas vezes é a sua juventude também. São anos, às vezes, da sua juventude. Isso não é da juventude, às vezes é. Pô, você tá mais velho ainda, né? E você não vai conseguir aproveitar nada, sabe? É complicado. Por isso que é muito importante ter um plano B. Você não ter dinheiro, não ter como pagar conta, é horrível. Isso caga completamente ali o seu estudo, tá? Estudar com uma carga emocional pesada é muito ruim. É muito melhor estudar com uma carga leve, com você sabendo que se não conseguir, tá ok, você tem ali uma forma de viver ainda, entendeu?
Você vai ter ali seu sustento, sua comida, seu teto, sabe? Quando você não tem isso no plano B, quando você não tem isso ali no seu jogo, se eu não passar, tá ok? Se você não tem essa possibilidade, é muito estressante, a carga fica muito grande. Então, plano B é muito importante, porque não existe controle absoluto no mundo dos concursos. Cara, você pode estudar muito, você pode ser um cara muito bom, mas nada é garantido. Nada é garantido. Não interessa se você é um gênio, tá? Não interessa se você estuda 10 horas por dia, por 2 anos, fazer 90% da prova. Nada é garantido. Você tem que ter um plano B. Por quê? Tem fatores que estão completamente fora do nosso controle no mundo dos concursos. Olha a pandemia. A pandemia congelou aí, cara. Ficou ali 2 anos. Congelado, ninguém saía de casa. Um monte de prova cancelada, né? O seu concurso-alvo pode demorar muito para acontecer. Então, se você só tem ali, vou prestar Banco Central. O Banco Central levou anos, quase 10 anos para acontecer. Foi em 2013 a prova, acho que a outra prova agora foi em 23, 24, né? A prova. Porra, 10 anos. Entendeu? Então, você não pode ficar ali apostando só em um concurso. Você tem que ter outros ali na sua visão. Você tem que ter o seu plano B. Pode ter mudanças políticas, pode ter congelamento de concurso. Você não sabe, cara, né? Você pode estar muito bem preparado e no dia lá da prova você passa mal, dá uma dor de barriga, uma diarreia, você acorda com uma dor de cabeça desgraçada. Não tem como você prever, né? O plano B te blinda dessas coisas, te protege dessas coisas, entende? Então, alguns exemplos aí de plano B, né? Concursos menores com matérias similares ou até bem diferentes, tá? Então, por exemplo, às vezes você está estudando para um fiscal ou sei lá, um analista judiciário. Mas aí tem os concursos de nível médio judiciário que são parecidos, as matérias você transfere bem, entendeu? Você está estudando para fiscal e aí parece o curso da Caixa ou do BB, que tem algumas coisas em comum. Tudo bem que é pouca coisa em comum, mas se você está estudando para um concurso de nível fiscal, 20 pau, 20 mil reais, inicial, é um concurso de altíssimo nível. Se você estiver estudando para esse, você está num nível muito mais elevado do que um concurso da Caixa, do Banco do Brasil. Então, às vezes, se você não tem ali ainda um garantido, um sustento, não tem uma reserva, às vezes vale a pena você alocar uma semana, 2 semanas para esse concurso, né? Já supondo que você está bem preparado, se preparando ali para um curso de alto nível, com 2 semanas você passa no Banco do Brasil na Caixa, entendeu? E aí, se lá na frente não der certo, você não conseguir passar no fiscal, o concurso é congelado, não sei. Se você prestou esse BB e Caixa, lá na frente você vai ser nomeado e você vai ter alguma coisa, entendeu? Por isso que é muito importante você ter o plano B, sabe? Então esse é um exemplo, né? Você mirar em outros concursos. Outro plano B é um emprego CLT que permita a tua rotina. Teve um amigo meu, ele era CLT, ele saiu do CLT, trocou por outro CLT, né? O cara é de TI. Nesse novo emprego CLT, ele conseguia ter uma rotina de estudo, ele conseguia alocar algumas horas para estudar, sabe? Então, um plano B é uma coisa que você está tocando em conjunto, entendeu? Se não der certo aqui, eu tenho o meu garantido, eu tenho o meu CLT garantido. Outro é a reserva financeira planejada. Tinha um conhecido meu, um amigo meu, que ele estudava, assim, ele largou o CLT dele, ele trabalha numa consultoria, tá? Ou a consultoria faliu, eu não lembro direito. Inclusive faz tempo que eu não falo com ele, mas enfim. A consultoria faliu, ou ele foi mandado embora, não lembro. Mas ele tinha uma reserva, ele já estava avisando o concurso, né? Então ele estava montando a reserva dele. Essa reserva dele durava uns 2 anos, 3 anos, tá? E aí ele ficou ali só full concentrado, completamente concentrado em concurso. Em 8 meses ele passou. Tá? Esse é meio outlier, tá? Porque o cara ele conseguiu passar em 8 meses. O cara é meio realmente fora da curva, mas deu certo. Ele tinha uma reserva, plano B dele, estudou e passou. Se não der certo, ele ainda conseguia aguentar mais 2 anos, 3 anos, né? Como já foram 8 meses, né? E aguentei mais 1 ano e meio, por aí, né? E a outra opção, aí é para quem já ainda está na faculdade, se você for estudando, você está fazendo faculdade e você vai estudando já para concurso, isso é uma espécie de plano B também, né? Porque quando você se graduar, você vai conseguir talvez um CLT, mas você já está com uma preparação razoável para concurso, já tem uma base, entendeu? Então esse é outro exemplo aí de plano B. Tem gente que passou no meu concurso, o cara acabou de sair da faculdade e tá ali, entrou lá ganhando 20 pau, 20 mil reais. Então, o cara com 21 anos, se não me engano, tava ganhando
R$ 20.000. Cara, isso é muito bom, né? Então aí, um- foi um breve comentário, né? Um breve orientação aí, né, sobre o plano B. Eu queria saber, né, não sei se esse vídeo vai ser visto por alguém, né? Primeiro vídeo aqui do canal. Mas se você tá vendo esse vídeo, chegou até aqui, cara, comenta aí, né? Se você já tem um plano B e deixa um like aí, um comentário, se possível, se inscreve aí no canal que eu vou soltar bastante conteúdo, é, tanto de geral, assim, da vida do concurseiro, mas métodos de estudo, como se planejar, se organizar, né? Montar um ciclo poderoso, entendeu? Como você escolher os concursos. Às vezes você tem 3 concursos ali possíveis para você, né? Como que você raciocina? Qual você escolhe, né? Não é só pegar o que paga mais. Não é só pegar o que é uma região que você quer ir, uma região que você quer morar lá, tal. Às vezes tem um planejamento diferente, algumas estratégias diferentes, porque existe muita movimentação entre os concursos. Então, mas enfim, esse é o tópico para outro vídeo. Comenta aí, né? Se você já tem um plano B, como é que você está fazendo, se você está pensando em um plano B. E é isso, aí se inscreve aí que vai ter outros vídeos lá na frente, beleza? Abração aí, pessoal.